de dois. O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no legislativo da cidade. Sejam muito bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast da Câmara de Vereadores de Joinville. A partir de agora, a equipe do jornalismo CVJ vai contar para você o que rolou na Câmara entre os dias 25 e 29 de julho de 2022. Eu sou Sidney Azevedo e estão aqui comigo para a 15ª edição do podcast os jornalistas Marina Bósio e Carlos Henrique Braga. Além deles, também conosco estão os estagiários de jornalismo Jamie Schlindwein e Pedro Zim. No Isso é Tão CVJ de hoje, nós vamos entender por que moradores do Vila Nova não querem um abrigo para pessoas em situação de rua na região, e também por que a cidade vai incentivar comerciantes a adotar abrigos, estes, no caso, de ônibus. E vamos falar ainda de milhões de dólares, de uniformes escolares, de censo LGBTQIA+, entre outros assuntos. Vamos nessa? Isso é Tão CVJ. Carlos, você cobriu reuniões que trataram de abrigos para pessoas em situação de rua e também de abrigos de ônibus. Você quer começar por qual? Vou começar pelas pessoas, Sidney. Um oi pra você agora desse lado do balcão aqui. É a primeira vez que eu participo contigo aí no comando. Muito bom, inclusive, viu? A gente vai aqui revezando e dando esse movimento pra coisa toda, né? Vou falar da Comissão de Urbanismo. Foi uma audiência sobre o projeto que dá permissão de uso de um terreno no Vila Nova para a instalação de uma casa de passagem para pessoas em situação de rua. Esse terreno tem 2,3 mil metros quadrados e fica ao lado de uma praça na rua Catarina Balmer. Essa permissão de uso é um pedido da Associação Assistencial e Cultural Crescer. Mas os moradores do Vila Nova vieram à audiência dizer que são contra o projeto da permissão de uso, que é da prefeitura. Eles têm medo do quê? De que as pessoas em situação de rua acabem vivendo nas ruas do bairro, pedindo comida para os moradores, como acontece, segundo eles, no entorno do Centro Pop, que fica no bairro Bucarém, ao lado da rodoviária. Alguns presidentes de associações se manifestaram na tribuna. Júlio César Savadil disse que a população quer que o terreno seja usado como estacionamento da praça. Inclusive, o vereador Adilson Girardi, que é do MDB, confirmou que essa finalidade está prevista no projeto de reforma da praça, mas só parte do terreno em questão, não o terreno todo, né, como os moradores querem. Outro líder do bairro, Jackson Seidel, aí me desculpa o Jackson, porque pode ser Zaidel também, eu não sei a pronúncia correta do nome dele. Ele afirmou que as pessoas temem que a presença de moradores de rua no bairro Vila Nova leve para lá os mesmos problemas de segurança de outros lugares da cidade. 3 vereadores da comissão já adiantaram que votarão contra o projeto: Adilson Girardi, do MDB, Diego Machado, do PSDB e Neto Peters, do Novo. A representante da prefeitura na reunião, que é a Neide Camacho, disse que foi pega de surpresa pelo projeto. Disse também que a iniciativa não é da Secretaria de Assistência Social. Uma informação importante agora sobre essas permissões de uso é que elas não podem ser votadas em ano eleitoral. Por isso, esse projeto, de número 283/2021, só vai ser votado no ano que vem. Então, como você falou no início do programa, esse foi o não que os moradores do Vila Nova disseram para esse abrigo de pessoas em situação de rua. Daqui a pouco eu volto falando dos outros abrigos. Certo, Carlos. O Jackson, qualquer coisa, pode entrar em contato, então, e dizer qual é a pronúncia correta do nome. Por favor, eu até fui ver no alemão, é isso, mas a gente não sabe se é alemão, se é de outro lugar e tal, como é que fala, né? Então a população não vê com bons olhos uma casa de passagem. Mas, numa outra direção, né, a prefeitura parece que tem bons olhos para a adoção de abrigos de ônibus, né? Pois é. É isso, Carlos? É isso mesmo, Sidney. A Comissão de Urbanismo também, mas em outro horário, outra data, discutiu o projeto de lei do Diego Machado, do PSDB, que quer tornar legal que comerciantes patrocinem a instalação e manutenção de abrigos de ônibus. Ele fala principalmente de comerciantes da periferia da cidade, porque, em geral, quando esse tipo de lei acontece, as pessoas querem patrocinar os pontos de ônibus mais centrais e esquecem da periferia, né? Mas é na periferia que eles são mais precários, esses abrigos de ônibus. Às vezes eles são só uma placa, sem cobertura, sem proteção nenhuma. O projeto é legal, segundo o representante da Procuradoria-Geral do município. O secretário de Infraestrutura, Jorge Luiz Corrêa de Sá, disse que vê a proposta com bons olhos porque eles precisam desse apoio. Não existe essa lei para dar amparo para a prefeitura fazer isso.
E os novos abrigos estão previstos na licitação do transporte público, que deve ser lançada nos próximos meses. As pessoas estão aguardando ansiosamente isso já faz algum tempo. O vereador Diego Machado defendeu ainda a terceirização dos serviços de abrigos, que, segundo ele, só tem 2 servidores responsáveis pela instalação desses abrigos em Joinville, da prefeitura. Só 2? Só 2. E o vereador Sidney Sabel, que é da União Brasil, contou que lá na estrada Mildau, em Piraberaba, os moradores, não os vereadores, que não é função dos vereadores construir abrigos. Os moradores construíram abrigos por conta própria, depois de cansar de pedir novas paradas de ônibus para a prefeitura. Esses abrigos saem. Esses vão sair. Uhum. E vamos agora abordar um anúncio feito esta semana pela Secretaria de Educação, envolvendo um reforço no quadro de professores. Jamie, você cobriu esse tema. O que pode nos contar a respeito? Sim, é isso mesmo, Sidney. Os vereadores da Comissão de Educação receberam a informação que o próximo concurso público para professores e servidores da educação deve ser executado até o fim do ano. Durante a reunião ordinária que ocorreu nesta terça-feira, dia 26, o diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas, Adriano Barbosa, disse que enviou um termo de referência à Secretaria de Administração, quinta-feira passada, dia 21. Para quem não sabe, este termo de referência é um documento que qualquer órgão público precisa criar quando quer contratar algum produto ou serviço. É no termo de referência que são descritas as características que tal órgão espera de determinado produto ou serviço que ele quer comprar. A partir disso, então, é gerado todo o processo de licitação para a compra. Segundo Barbosa, a expectativa é que seja publicado o edital até dezembro de 2022. Aí já estamos falando, então, da realização do concurso mesmo, ou seja, pós-processo licitatório, para a definição da empresa que vai organizar o concurso. O vereador da Comissão de Educação, Brandel Júnior, inclusive, questionou a demora nesse processo e lembrou que muitas escolas estão apenas com professores temporários. Na ocasião, o diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas explicou que a secretaria está priorizando a contratação de uma empresa que garanta a qualidade da prova, por isso que o processo está demorado. Serão abertas cerca de 400 vagas para diversos cargos. Continuando no universo escolar, nós vamos falar de um incentivo que a prefeitura vai dar, ou quer dar, e ainda vai precisar passar por sanção, né, aos alunos que desenvolverem trabalhos científicos. Conta pra gente, Marina, como é esse projeto de lei que foi avaliado pelos vereadores essa semana. Então, Sidney, essa é uma daquelas boas notícias que a gente gosta de trazer aqui para o nosso ouvinte. Os vereadores aprovaram em plenário nesta terça-feira, dia 26, em primeiro turno, e já no dia 27, quarta-feira, em segundo turno, um projeto de lei que autoriza o município a custear as despesas para a participação de alunos da rede pública municipal de ensino em eventos científicos e culturais. O projeto de lei 121 de 2022, de autoria da Prefeitura, prevê que sejam pagos os custos com hospedagem, alimentação, transporte e taxa de inscrição dos estudantes que tiverem seus trabalhos submetidos e selecionados em eventos, feiras e competições científicas, artísticas e culturais. Esses eventos podem ser locais, nacionais ou até mesmo internacionais. De acordo com a mensagem do prefeito Adriano Silva, do Novo, e só para explicar, a mensagem do prefeito é uma espécie de justificativa que acompanha os projetos de lei de autoria da prefeitura que são protocolados aqui na Câmara, em que o prefeito explica a importância da proposta. E, de acordo com a mensagem do prefeito para essa proposta de lei, o objetivo do projeto é incentivar e apoiar a participação dos alunos joinvilenses em iniciativas de promoção à ciência, tecnologia, inovação e cultura. Segundo o texto do projeto de lei, as despesas serão pagas por meio do orçamento da Secretaria de Educação. Um detalhe importante do texto desse projeto de lei é que os servidores públicos que venham a acompanhar os alunos da rede pública, como professores, por exemplo, não serão beneficiadas por essa nova lei. Isso porque os servidores públicos do município já têm uma lei específica sobre o pagamento de diárias em caso de viagens a serviço. O projeto de lei passou pela análise das comissões, tendo pareceres favoráveis em legislação, finanças e educação,
e foi por fim aprovado em 2 turnos no plenário da Câmara de Vereadores nesta semana. Portanto, falta aí apenas a sanção do prefeito para virar lei. E a tendência é que ele seja aprovado em breve, né? Já que ele era um projeto da própria prefeitura, né? Exatamente, a sanção deve sair aí bem rápido e já começa a valer assim que for sancionado. Não teve nenhuma emenda, né? Não teve. Ah, muito bem. Então, como vocês ouviram, parece que as perspectivas são bem interessantes para professores que queiram ingressar na rede pública de Joinville e também para os alunos que forem seguir a trilha da ciência. Mas nem tudo são flores nesse campo. A Jamie cobriu essa semana uma reunião em que foi discutida a situação da entrega de uniformes aos alunos da rede pública municipal. Conta o que rolou lá, Jamie. Pois é, Sidney, nessa mesma reunião que ocorreu terça-feira, dia 26, também foi discutida a entrega dos uniformes escolares da rede pública municipal. Segundo o secretário municipal dessa área, Diego Calegari, para solucionar os atrasos nas entregas, a secretaria vai comprar uniformes para os próximos 2 anos. A licitação vai contemplar parte deste e do próximo ano letivo. Já em relação ao motivo dos atrasos, o Calegari disse que o modelo atual adotado pela prefeitura solicita cada item como lote individual, o que acaba prejudicando a logística porque os fornecedores entregam os diferentes tipos de vestuários conforme os prazos de homologação de seus respectivos contratos. Como forma de resolver esse tipo de problema, a Secretaria de Educação promete futuramente liberar a compra dos uniformes por meio de cartão de crédito. Na prática, os recursos financeiros seriam repassados diretamente aos familiares, para que eles comprem as roupas escolares em lojas credenciadas pela prefeitura. E agora nós vamos mudar um pouco de assunto e falar de dinheiro. Na verdade, de um empréstimo bem grande, mas que ainda vai ser contratado. É que na segunda-feira, dia 25, a Câmara autorizou, em plenário, que a Companhia Águas de Joinville contrate com o Banco Interamericano de Desenvolvimento um empréstimo de 128 milhões de dólares. É um valor difícil de dimensionar, mas vamos tentar. Primeiro, em reais, isso corresponde a 679 milhões. Nesta quinta-feira, dia 28, quando estamos gravando, em valores atualizados. O valor ainda fica 28 milhões de reais acima de tudo que o município gastou em saúde em 2021, durante todo esse ano, incluindo o Hospital São José, os 57 postinhos de saúde, mais SAMU, unidades de pronto atendimento e unidade especializada. O ouvinte pode se perguntar, mas por que a Águas quer todo esse dinheiro? E já tivemos aqui a Marina se manifestando a favor de ter esse dinheiro, né? Eu também queria todo esse dinheiro. Me É. conta, para que vai ser? Bem, antes de chegar nesse ponto, vamos voltar um pouco no tempo, quando o Congresso Nacional aprovou o Marco Legal do Saneamento em abril de 2020. Uma das exigências da lei do Marco Legal do Saneamento é que pelo menos 90% da população esteja atendida por coleta e tratamento de esgoto. E esse número precisa ser alcançado até 2033. Em Joinville, esse número estava em 40% no final de 2020. Nós temos ainda uma boa parcela da população para alcançar, né? E de lá para cá, o principal avanço feito pela Águas foi a inclusão da parte sul do bairro Boa Vista nesse atendimento. Mas voltando a falar do empréstimo, né? Esse não é o primeiro a ser autorizado pela Câmara. No ano passado, os parlamentares autorizaram a Águas a contratar um empréstimo de 40 milhões, desta vez de euros, com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Esse valor corresponde a 214 milhões de reais na cotação de hoje. Somados, os empréstimos têm um valor que já supera os 800 milhões que o agora ex-presidente da empresa pública, Jean Carlos Schneider, mencionou a vereadores em uma reunião da Comissão de Urbanismo em junho do ano passado. Ele disse que esse valor seria necessário para conseguir alcançar esses 90% da população com tratamento de esgoto. Então, esse é o motivo deles quererem esse dinheiro todo, né? E naquela reunião, o que os vereadores estavam debatendo era um outro conjunto de empréstimos, dessa vez 3, que a Águas queria fazer com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Talvez alguns dos nossos ouvintes já tenham ouvido falar desse banco por meio da sigla BRDE. O valor a ser contratado na ocasião era de 100 milhões de reais. Agora sim, reais.
Nós já falamos de euros e de dólares, agora reais. E as obras, naquele caso, contemplariam a rede de esgoto não apenas no bairro Boa Vista, mas também nos bairros do Vila Nova, Jardim Paraíso e Vila Cubatão, que estão em andamento neste momento. E, nossa, isso é tanto dinheiro. E agora vamos de debate acalorado, mas não é sobre dinheiro. Esta semana, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos discutiu um levantamento que a Prefeitura está promovendo sobre a população LGBTQIA+. Pedro Zin vai contar para nós o que ele viu lá. Bom, Cid, a comissão de quarta foi bem, digamos, movimentada, né? A gente recebeu a coordenadora de políticas para mulheres e direitos humanos da Secretaria de Assistência Social, a Deise Gomes, e ela veio explicar os motivos de uma pesquisa sobre as pessoas LGBTQIA+, de Joinville, proposta pela Prefeitura. A Secretaria criou em setembro do ano passado um grupo de trabalho conhecido como GT para atender um pedido dessa população. O GT é composto por representantes de coletivos LGBTs de Joinville, pela Comissão da Diversidade da OAB e por trabalhadores da Secretaria. E uma das propostas foi justamente a criação de um questionário para entender os problemas enfrentados pelos grupos. O objetivo é usar os dados coletados para mapear as demandas e definir as prioridades para a implementação de políticas públicas. E o vereador e presidente da comissão, o pastor Ascendino Batista, do PSD, questionou por mais de uma vez a prioridade e o objetivo da pesquisa. Para ele, tem pautas mais importantes para serem debatidas no momento. E a Deise deu uma resposta, como eu posso dizer, bem direta. Confere aí. Eu queria uma opinião sua, né? Como coordenadora, você acha uma prioridade essa pesquisa hoje no município de Joinville? Ela é uma prioridade? Vereadora, então, enquanto coordenação, né, de política para as mulheres e direitos humanos, a gente vem trabalhando, então, na questão hoje de implementar ações, né, de atendimento. Então, quando a gente fala na questão da igualdade, na equidade, então a gente está aqui trabalhando realmente para poder estar defendendo essas questões, né, esses direitos. Então, com relação à questão, se a minha opinião, né, não sou eu, a Deise Gomes, né, a gente fala em nome de uma coordenação, de uma gerência e de uma secretaria. O que de fato gerou essa motivação para a realização dessa pesquisa? Existe algum fator importante, algo relevante para essa pesquisa ser realizada? Então, assim, quando a gente elaborou esse GT, foi uma demanda da sociedade civil. Nós somos gestores públicos, nós somos agentes públicos, assim como nós, né, tanto executivo, legislativo, a gente, vocês também, né, recebem demandas da população e tentam, de alguma forma, atender essas demandas. Então, nós, quando constituímos esse grupo de trabalho, foi uma demanda da sociedade civil, né, trazida para nós enquanto setor público, enquanto política pública, né, que atende a todos, né? E o vereador Salles do PTB reconheceu e parabenizou a importância da pesquisa para Joinville. Diante dessa ação de vocês, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. No primeiro momento, a gente recebeu alguns questionamentos também. E há várias falas, pessoas que não conhecem a realidade, muitas vezes, e muitas vezes até com brincadeiras bobas, né? Mas vejo como uma necessidade de buscar conhecer a realidade da cidade, e só dessa forma, só fazendo a pesquisa, que vai poder ter os números, né, os indicadores. Acredito que não foi colocado como prioridade, né? Está se fazendo todos os outros trabalhos que já vinha sendo feito. Não se deixou de se fazer alguma coisa? Apesar de tudo isso, não tinha nenhum representante LGBT na comissão de ontem. A vereadora Ana Lúcia Martins requeriu durante a reunião que os representantes desse grupo estejam presentes em um próximo encontro. Ela ainda comentou sobre a importância de discutir um tema como esse na Câmara. Eu quero parabenizar a secretaria, a coordenação, mas especialmente eu quero parabenizar esse coletivo, esses movimentos que reivindicam o seu direito, como tu bem colocaste. É um direito, né? E não estou aqui dizendo que esse coletivo é mais organizado que o outro, porém, eu não estive aqui nessa casa, é a primeira vez que eu estou aqui,
Mas, me corrija quem já passou por aqui, eu acho que é a primeira vez que essa casa discute e olha para uma população que historicamente é excluída. E, na minha opinião, não só como uma pessoa, uma cidadã, mas como legisladora, o município, a cidade, precisa olhar para todas as pessoas. Além da questão LGBTQIA+, a Daisy falou um pouquinho também sobre os migrantes em Joinville. Ela apresentou as realizações da Coordenação de Atendimento aos Migrantes, do SAS, referentes à população migrante ou apátrida, botando em pauta também as questões raciais. A coordenação, né? Hoje, ela coordena as ações do Migracidades, que é uma plataforma da Organização Internacional para Migrações. Em 2020, 2021 e 2022, o município, né, foi selecionado a participar, então, do projeto do Migracidades, que é justamente pensar na governança migratória local, né, fortalecer a governança migratória local para o atendimento aos migrantes. Nós aí, então, realizamos, né, capacitação para atendimento ao migrante, tanto para servidores públicos, para a rede socioassistencial, para os migrantes, entidades sociais e comunidade, então, né, de 2021 até o momento. Nós realizamos também a coordenação da Comissão Intersetorial de Atenção aos Povos e Comunidades Tradicionais, Migrantes, Refugiados e Apátridas. Essa comissão ela foi instituída em julho de 2021. Então, era uma ação, né, que a gente colocou como do Migracidades. Nós tínhamos um grupo de trabalho, né, que discutia aí, um grupo de trabalho de direitos humanos que já discutia a questão da política migratória. E a gente formalizou esse grupo de trabalho, então, criando essa comissão, que foi instituída em julho de 2021. Muito bem, Pedro. E com isso nós fechamos os temas que foram discutidos ao longo dessa semana, e, como podemos ver, foi bastante produtiva. Assim, chegamos ao final deste episódio. Se você ainda não nos segue, não se esqueça de seguir o Isso é Tão CVJ nas plataformas de streaming e de avaliar o podcast com 5 estrelas, se você gostar, quiser e puder. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral e equipe, a edição é de Pedro Gonçalves Neto, a chefia de jornalismo de Felipe Faria e a direção de comunicação de Luiz Fernando Batiste. Estamos também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Procure Câmara Joinville e nos siga. Um abraço a todos e até a próxima semana.